eu lembro que em departamento infantil você canta que quer ser forte como Gideão, valente como Gideão, aquela coisa toda. Só que a gente vai vendo na exposição do livro que Gideão foi um covarde, né? E Deus fala com Gideão, e Gideão duvida da voz do Senhor e faz aqueles testes, né? Tem igreja que inclusive incentiva as pessoas a fazer prova com Deus, né? E eu já vi muito crente fazendo aquele teste do algodão, viu? Vou colocar o algodão como Gideão fez. Se amanhecer seco e ao redor molhado, então Deus falou comigo. Se amanhecer molhado e ao redor seco, Deus falou comigo. Irmãos, nós temos nesse período dos juízes o pior da espiritualidade de um povo, né? E Deus fala com Gideão, e Gideão é incrédulo, ele duvida de Deus, aí Deus fala com Gideão, Gideão duvida, e ele vai fazendo essas provas como reflexo da sua incredulidade. Aí você chega em Sansão, por exemplo, e você tem ali um povo completamente submisso. Os filisteus dominavam, e Sansão, Deus vai usando os atropelos de Sansão para provocar a ira dos filisteus contra o povo de Deus, mas na verdade não provoca dos filisteus contra Sansão. E Sansão, ele chega a ser percebido inclusive pelos moradores de Judá. Os filisteus chegam para Judá e dizem assim: cadê Sansão? Aí, que é isso que você fez? Nós vamos lá prendê-lo. E os filhos de Judá vão, prendem Sansão, amarram Sansão e trazem Sansão para os filisteus. Então, a gente vê essa espiral descendente, né? Eles vão se tornando cada vez piores. E isso começa, irmãos, e nós temos essa repreensão do Senhor exatamente nesse texto que nós lemos aqui, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Veja, o anjo do Senhor, ele sobe de Gilgal e vai para essa cidade que passa a se chamar Boquim, essa região, porque ali eles choram muito e sacrificam ao Senhor, e passa a ter o nome então de Boquim. O Senhor, o seu anjo fala com o povo e diz que Deus falou para ele que jamais invalidaria a sua aliança com ele, mas não foi assim que o povo agiu. A ordem do Senhor é para que todos aqueles povos pagãos fossem exterminados, eles fossem mortos, eles fossem retirados da terra. O que é que o povo do Senhor faz? No capítulo 1, a gente tem aqui essa desobediência do povo. E essa desobediência, ela é um processo sistêmico. E é um processo também que ele vai tomando proporções cada vez maiores, porque eles começam vencendo. Mas os anos vão se passando. A gente geralmente pensa que isso num dia, todas as tribos saíram e foram conquistar a terra, mas isso foi um processo, irmãos, que durou anos. Eles avançavam e venciam os povos da terra. No entanto, em algum momento, nesses avanços que eles fizeram, eles começaram a assimilar a cultura pagã. E veja, na cultura pagã, você faz as coisas para que os deuses então façam por você. É sempre uma moeda de troca, e você vê isso em todas as religiões, e infelizmente também dentro de muitos arraiais cristãos. É o que não deveria ser. As religiões todas, elas têm uma proposta de culto. Você olha os muçulmanos, por exemplo, né? Eu vou amarrar um monte de bomba no meu corpo, eu vou explodir uma cidade, vou explodir alguma coisa, e na minha morte eu vou herdar 70 virgens no paraíso. O inferno dele talvez sejam as 70 sogras, né? Porque ele esquece disso, né? Mas é sempre uma coisa para receber outra. Não serve, né? Rapaz, o problema é que ele riu. Ele olhou do lado e fez: que absurdo. Eu li os lábios dele daqui. Mas, irmãos, eu falo isso porque minha sogra não está aqui. Se ela tivesse... meu filho, ele é calado como um túmulo. Ele não fala isso para a avó. Mas, irmãos, é sempre uma moeda de troca, né? Você olha para os espíritas, por exemplo, né? Eles não estão nos sinais de graça. E a gente olha assim, poxa, um sol desse, às vezes chovendo, o pessoal está lá, né? Campanha do quilo, aquela coisa toda, ajuda em um orfanato, ajuda em uma casa de repouso, de recuperação e tal. Mas veja, a intenção
eu estou me aperfeiçoando para que na próxima encadernação eu não venha como um gato rabugento que mora na rua. Não é? Então, é uma perspectiva de evolução. Então, o cristianismo ele tem uma visão diferente. E isso, irmãos, Deus faz questão de deixar claro desde a queda em Gênesis capítulo 3. Se a gente puxar desde a criação, mas quando a gente olha para a queda, o homem ele tenta se vestir, ele tenta cobrir a sua vergonha, e Deus vai depois, sacrifica um animal e cobre a vergonha do homem com a pele daqueles animais. E ali Deus está instruindo o coração do homem, que não é o homem que pela força do seu braço vai cobrir a sua vergonha, mas o Senhor é quem cobrirá a nossa vergonha, e Ele faz isso na cruz do Calvário. E durante toda a caminhada do povo sempre foi assim. O Senhor provando o seu amor, provando a sua graça, provando a sua bondade com o povo, instruindo o coração do povo, e isso tem a ver com o culto, irmãos. Isso tem a ver com o culto. Eu tive uma conversa com um jovem há uns meses atrás. Esse jovem é um rapaz muito jóia, uma pessoa muito dedicada, aquele filho que você olha e diz assim, poxa, se minha filha fosse mais velha, eu ia torcer para que eles casassem. Só que ele gosta muito de correr, participar de corridas. E a maioria das corridas cai exatamente no domingo. E aí o cara some da igreja e daqui a pouco tira uma foto correndo, tal, não sei o quê. Eu disse, vou marcar para conversar com esse rapaz. E aí sentamos para conversar, e ele acabou falando, né, o que é óbvio, né, meu coração está distante do Senhor, eu vou para a igreja às vezes, mas isso, aquilo, outro. E ele disse assim, eu vou começar pelas minhas devocionais. Eu vou melhorar as minhas devocionais para que o meu desejo pelo culto retorne. Eu disse assim, irmãos, nós não temos, ainda que devamos fazer nossas devocionais, nossas leituras diárias, mas o mandamento do Senhor não diz respeito às devocionais, diz respeito ao culto. E muitas vezes a gente inverte, a gente diz assim, eu vou propor um caminho melhor para Deus. Eu acho que Deus não entendeu muito bem não, são 6 dias que eu vou fazer devocional e 1 para o culto. Então quanto mais devocional eu fizer, mais desejo eu vou ter pelo culto, mas é o contrário, irmãos. Esse foi o dia que o Senhor santificou, o dia que o Senhor separou. E é a partir do culto que a nossa vida é ordenada. A liturgia, ela não tem um fim apenas no culto, mas essa liturgia, ela é aplicada durante todos os dias da nossa semana. A cada dia que amanhece, nós temos o chamado do Senhor a louvá-lo, porque Ele é bom. Ele nos chama a olharmos para Ele. Mas a cada dia, no momento em que nós olhamos para o Senhor, para a sua bondade, para a sua santidade, para a sua glória, as suas misericórdias renovadas sobre nós, qual é a percepção que nós temos no coração imediatamente? Nós somos o quê? Pecadores. Senhor, o Senhor renovou a tua misericórdia, a tua graça mais uma vez sobre a minha vida. Eu mereço isso? Não, eu não mereço isso. E aí a gente confessa os nossos pecados. E a gente é lembrado da obra de Cristo. E a gente passa a louvar a Cristo pela obra dele. E a gente abre a Bíblia nas nossas devocionais, somos instruídos pela palavra do Senhor. E respondemos a palavra do Senhor consagrando a nossa vida. Meus irmãos, é exatamente essa liturgia que é transportada para os outros dias da semana. E ela vai ordenando a nossa vida. É por isso que é tão grave igrejas que hoje em dia abrem mão da liturgia porque acham que, de alguma forma, as pessoas vão pensar que o culto é engessado, que é uma coisa monótona, que é aquela coisa, senta, levanta, senta, agora lê, agora não lê mais, agora ora, agora canta, agora para, lê de novo. Irmãos, toda essa ordem diz respeito à ordenação da nossa vida diária. E o povo do Senhor, nessa caminhada de conquista da terra, eles começaram a assimilar a cultura pagã. Ao assimilarem a cultura pagã, eles começaram a perceber que os povos da terra eram fortes. Mas veja, as muralhas de Jericó eram fortes. Todas as cidades que foram conquistadas no período de Josué eram cidades fortificadas. Até na mini cidade, né, na cidade pequena de Ai, que eles olharam e disseram assim, não, é pequenininha, vamos mandar pouca gente, o Senhor vai entregar na nossa mão. Por causa do pecado de Acã, o Senhor ensinou o seu povo ali também.
mas era o Senhor sempre vencendo as batalhas. Não foi o povo que abriu o mar vermelho, né? Vamos todo mundo pisar junto na água e a água vai espantar assim, a gente vai poder passar. Não, foi o Senhor quem abriu o mar vermelho. Não foi o povo, né? E até Janes e Jambres, né? Moisés dá nome aos bois depois, né? Que eram os encantadores lá de Faraó, tentaram fazer as magias dele lá diante dos milagres que Moisés operava. Veja, era o Senhor operando. Não era Janes e Jambres que de alguma forma concorriam com o Senhor ali. Era o grande eu sou. E sempre foi o Senhor. Só que na religião pagã, a coisa acontece de uma forma diferente. Os deuses só lutarão a nossa causa se nós de alguma maneira fizermos algo que agrade o coração dos deuses, para que então eles lutem as nossas lutas. E aí eles viviam então esse processo, né? A gente tem o culto ao Senhor e a gente tem o que o paganismo quer. A gente não está fazendo uma coisa nem está fazendo outra. E ao mesmo tempo os povos que habitam a terra são fortes. Então vamos tentar fazer aqui uma síntese entre as coisas. Vamos assimilar algumas coisas deles e permanecermos com o Senhor. O que é que aconteceu? Eles começaram a ser derrotados. E isso fica claro aqui nesse texto, que a partir de agora o Senhor não expulsaria mais os povos diante deles. O versículo 3 nos diz isso. Veja, é o Senhor quem expulsava os povos. No capítulo 1 a gente já vê Judá com medo dos carros dos povos pagãos. Eles têm carros, ali não vamos não. Aí daqui a pouco as outras tribos começaram a dizer assim, olha, não vamos conquistar tudo, ou então aquilo que se conquistava, vamos manter os povos aqui como os nossos trabalhadores. Eles farão os trabalhos forçados para nós. Então, eles descumpriram a palavra do Senhor. E esse descumprimento levou, irmãos, a essa convivência. Quando você chega aqui já no capítulo 3, versículo 5, veja só. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Perceba como era um processo de adoração. Isso tinha a ver com o culto. E note que essa assimilação foi levando a uma mesclagem do povo, a uma mistura do povo. Nós temos na história da redenção, por exemplo, Ruth, que era uma moabita, sendo incluída. Nós temos Raabe aqui, que fazia parte, inclusive faz parte da genealogia de Jesus, assim como Ruth, e elas não faziam parte do povo da aliança. Só que, irmãos, elas foram inseridas pela fé no povo da aliança. O que está acontecendo aqui é uma coisa diferente. Eles estão assimilando a cultura pagã, estão entregando seus filhos aos pagãos em casamento e tomando as filhas dos pagãos em casamento como sinal de aliança entre aquilo que Deus não tem aliança. E tudo isso, irmãos, parte de uma adoração que se tornou misturada. Se o nosso culto, então, é misturado, por que não nos envolvermos com os povos da terra? Essa semana alguém mandou um vídeo para mim de uma igreja, né? E para atrair as pessoas descrentes, eles promovendo, né, não só música, mas trazendo também alguns debatedores para falar no dia do Senhor, pessoas descrentes para falar à igreja sobre cultura, sobre feminismo, sobre machismo, sobre inclusão, isso e aquilo outro. E veja, é exatamente a partir do culto, irmãos. Essas barreiras, né, aqueles que mexem com computação sabem o que é um firewall, né? É aquela barreira de proteção para que o seu computador, o seu software não seja invadido. Então, essas barreiras, de alguma forma, elas vão se fragilizando e vão permitindo a entrada, né, se você não atualiza, se ele não é um programa que você está ali de olho, atualizando, né, para que ele perceba quais são os vírus novos que estão por aí, os cavalos de Troia e tudo mais, vai ficando desatualizado e vai abrindo as barreiras. E essas brechas vão permitindo que os vírus entrem nesse sentido e vão contaminando.
E o que é que foi acontecendo com o culto aqui? O culto foi se tornando paganizado. Se no culto ao Senhor agora, se no local de adoração ao Senhor, eu tenho também prostitutas cultuais, eu tenho outros altares, eu tenho imagens de outros deuses, por que então eu não posso viver a cultura desse mundo? Por que então eu não posso entregar os meus filhos em casamento aos pagãos? Ou por que eu não posso tomar as filhas dos pagãos em casamento? Você abre brechas com isso, e foi exatamente isso que aconteceu com Israel no período dos juízes. Essas brechas agora estavam abertas. E isso fez com que o povo passasse a olhar para o Senhor como que eu preciso fazer algo para merecer o favor de Deus. E Deus, irmãos, fez questão de deixar claro: eu não expulsarei mais, e os deuses dos povos serão para vocês como laços. Um comentarista falando sobre esse texto, ele deixou claro como, por exemplo, Paulo fala ali em Romanos, né? E Deus os entregou às suas paixões. É como se nesse momento aqui, não é que Deus estivesse invalidando a aliança dele, o povo estava invalidando a aliança, mas Deus não. Aquele permanecia sendo o povo de Deus, mas era como se Deus dissesse assim: eu não vou mais impedir que vocês avancem, nem impedir que os povos avancem sobre vocês. Quando a pressão estava muito grande, quando a opressão era muito grande, eles se arrependiam: temos pecado contra o Senhor. E eles confessavam seus pecados, se arrependiam, e aí Deus levantava um juiz. É interessante que o juiz, quando era levantado pelo Senhor, era como se constantemente o povo de Israel precisasse de uma muleta para caminhar. Porque a partir do momento que o juiz morre, a muleta quebra e o povo volta a fazer o que era mal perante o Senhor. Era como se a palavra de Deus, o culto ao Senhor, não fosse mais suficiente, mas uma figura de um homem. E não pensemos que esses juízes eram juízes sobre todo Israel. Geralmente eram juízes locais, agiam em determinadas regiões e até mesmo determinadas tribos. No entanto, havia uma necessidade de uma figura à frente. Quando essa figura morria, é como se a fé da igreja dependesse exclusivamente do pastor da igreja. E aí, de repente, o pastor foi embora para uma outra igreja. O que pode acontecer, irmãos? Ou de repente o pastor morreu, a igreja acabou. E todo mundo continuava vindo para a igreja, só que agora aspectos que são contra a doutrina da própria palavra de Deus começassem a ser inseridos. Vamos ter agora aqui dança litúrgica, né? Vamos ter agora aqui o paletó que é rodado no meio do culto, e as bolas de fogo rolam, e o sopro, né? Coloca a mão e daqui a pouco as pessoas caem, né? Eu estou caindo no espírito, né? E se levanta para viver a mesma carnalidade de sempre, né? Essas coisas mirabolantes, né? Assim, acontecendo, e de repente, assim, Deus começasse a pesar a mão, e o povo dissesse: olha, nós vivemos um tempo em paz, Senhor, nós temos pecado contra o Senhor, nós estamos arrependidos dos nossos pecados. E aí Deus levantava um pastor no meio da igreja, um homem fiel ao Senhor. Só que com o passar do tempo, aquele homem fiel ao Senhor já havia absorvido algumas coisas também. E cada vez mais a fidelidade ao Senhor ia se partindo, ia se perdendo na história. E tudo isso, irmãos, a partir do culto ao Senhor. Então vejam como é algo sério o culto ao Senhor. Irmãos, talvez aos olhos de muitas denominações hoje em dia, de muitas igrejas hoje em dia, não seja mais o que é certo, mas o que dá certo. O que é certo? O que é certo é aquilo que Deus preceitua na sua palavra. É aquilo que Deus ordena na sua palavra. Isso é o que é certo. Queira eu goste ou não. Queira eu me adapte a isso ou não. Quando eu rendo o meu orgulho, a minha soberba, e digo assim: tudo que Deus ordenou é bom, a vontade de Deus ela é boa,
por ser santa, ela é boa e ela me faz bem. Meus irmãos, quando eu rendo o meu coração, eu tenho uma compreensão de que de fato aquelas coisas são boas. E elas abençoam e edificam a minha vida. Mas enquanto o orgulho prevalece no coração, e eu passo a olhar para Deus dizendo assim: Senhor, eu não gosto muito desse modelo. E veja, não tem necessariamente a ver com a ordem da liturgia. Eu estava vendo aqui, nós temos praticamente a mesma liturgia. A gente faz o ofertório depois da mensagem. Mas essas coisas fazem parte do culto. Não necessariamente elas têm o mesmo formato, ali a mesma ordem, mas elas estão presentes dentro do culto. E não foi uma invenção nossa, nós vemos isso, são princípios tirados da própria Escritura. No entanto, irmãos, quando o mercado ele ordena, quando as pessoas passam a ordenar, qual o tipo de música que se toca hoje em dia que se gosta? É umas coisas sem pé nem cabeça, né? Tem duas frases e depois se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Mas é o que faz sucesso. É o que faz sucesso. E aí, de repente, a gente diz assim: rapaz, olha, essas músicas que a gente canta, tá, tudo bem, elas são bíblicas, mas são muito monótonas. São muito paradas. Vamos fazer o seguinte: o que anima mesmo a galera, o que alegra mesmo é isso. Olha, esse negócio de liturgia, esse negócio... Vamos fazer o seguinte, ó, o que as pessoas estão fazendo aí fora, eu vi algumas igrejas fazendo algo aí que dá certo, é isso. Irmãos, é interessante, todos os grandes nomes nos Estados Unidos que influenciaram muitas igrejas no Brasil, aqueles grandes ícones, né? Rede ministerial, disso, daquilo outro, tal. Irmãos, é interessante, né, que todos esses homens, de alguma forma, eles caíram. E isso não deve ser contado, nem eu falo isso, dizendo assim, glória ao nosso nome, né, somos reformados e não caímos. Não, quem pensa estar em pé, cuide. Mas há um risco muito maior, irmãos, quando nós abrimos mão da própria palavra de Deus, do que é certo, pelo que dá certo. Passamos a correr um risco muito maior, porque é como se o nosso orgulho estivesse impondo à palavra de Deus aquilo que de fato é bom. É como se o mercado da fé estivesse impondo à palavra de Deus aquilo que de fato é bom. Aquilo que de fato vai trazer pessoas, atrair pessoas e gerar dividendos. Afinal de contas, como é que o sucesso das igrejas é contado hoje em dia? Duas coisas: arrecadação e número de membros. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz um curso lá em São Paulo, e conversando com alguns pastores na hora do almoço, a conversa girava em torno disso. Você faz parte de que igreja? Da igreja tal. Quantas pessoas, quantos membros tem sua igreja? E a arrecadação é quanto? E eram pastores presbiterianos, irmãos. Eram pastores presbiterianos. E eu fico pensando assim, né? Esse é o passo, ou essa já é uma caminhada para a queda. Porque é quando o mercado, quando os números, quando os valores passam a reger a liturgia e a vida da igreja. É o paganismo entrando, e assim como entrou em Israel, e as igrejas e seus pastores e sua liderança experimentando também a disciplina do Senhor, e muitas vezes, ao invés de se arrependerem e voltarem ao caminho do Senhor, eles buscam muletas temporárias, e daqui a pouco parece que a coisa melhora um pouquinho, e aí voltam ao mesmo ciclo, e o Senhor vem de novo e pesa a mão. Meus irmãos, isso parte do culto, isso vai para a nossa casa, isso vai para a maneira como nós enxergamos o trabalho, isso vai para a maneira como nos portamos enquanto cidadãos, isso vai atingindo toda a nossa vida, irmãos. Um culto desordenado, um culto paganizado, ele traz
ele conduz a nossa vida, ele influencia a nossa vida diretamente. E aí hoje é muito estranho quando a gente fala nas igrejas, por exemplo, sobre filhos. A semana passada eu estava conversando com um casal recém-casado e eu não sei se os irmãos viram, provavelmente sim, a França liberou o aborto e agora é constitucional. E houve uma festança lá, né? As pessoas celebrando aquilo, né? Afinal de contas, a França é o bastião da liberdade. Né? E agora somos livres, né? Meu corpo, minhas regras, posso fazer o que eu quiser. Só que eu tive um gabinete na mesma semana e era uma médica. Sabe desses gabinetes que a gente, como pastor, acaba fazendo gabinete com a pessoa? Às vezes acontece isso, irmãos. E eu estava tão incomodado com esse negócio, né? E na mesma semana também surgiu aquela notícia de que alguns médicos e algumas linhas ideológicas começam a dizer: não, mas o feto, né, a criancinha lá, não sente dor, então você pode abortar ali que ele não vai sentir nada. E aí eu cheguei para essa médica, né, e disse assim: como é que você, como cientista, como é que você, como médico, enxerga isso? Ela disse assim: tudo isso é mentira. Sente dor, sim. A medicina sabe que o que é primeiro formado é exatamente quando você olha lá, está lá o cabeção bem grande e está lá aquele corpinho bem pequenininho e você já tem ali a coluna sendo formada já tudinho. Tudo aquilo ali é o sistema nervoso sendo formado. É claro que sente dor. Aí a gente foi conversando sobre aquilo, tal, ela fez assim: mas pastor, tem uma coisa muito mais grave que o senhor não está se atentando. Eu disse assim: é mesmo? Se prepare para entrar em crise. Eu disse: meu Deus. Ela falou sobre o aborto oculto. E ela fez: o senhor sabia que a grande maioria dos anticoncepcionais, DIU e pílulas e tal, são abortivos? Eu disse assim: é não. Ela disse: é sim. Porque existem possibilidades. A primeira possibilidade é impedir a ovulação, uma possibilidade. A segunda possibilidade é produzir um ambiente bem inóspito que mate o espermatozoide. Mas a terceira possibilidade é impedir a nidação. Eu disse: meu Deus, que diacho é nidação? Ela fez assim: para a gente que é crente, a vida acontece quando? Eu disse: na concepção, no encontro do espermatozoide com o óvulo. Ela fez: para a OMS e para o Ministério da Saúde do Brasil, é quando o óvulo que está fecundado é implantado na parede do útero. Isso é nidação. Então, a possibilidade gigantesca de acontecer o encontro, foi fecundado o óvulo, ele vai viajar, só que ele entra num ambiente inóspito e ele não consegue se fixar na parede do útero e é abortado ali naquele momento. Isso não é sentido, isso não é percebido, mas aconteceu. Irmãos, eu entrei em crise com aquilo. Eu lembro que 3 horas da madrugada eu acordei, eu disse: não. Aí você faz o quê quando o sono vai embora? Você vai para a internet, vou pesquisar sobre isso. E aí comecei a pesquisar. 90% da pesquisa que eu fiz, parece que eram os médicos, principalmente da área de ginecologia, dando Ctrl+C, Ctrl+V no que todo mundo diz. Naquilo que satisfaz a mente e retira a culpa, justifica. Todos falando a mesma coisa. E daqui a pouco eu encontrei, para o meu espanto, médicos católicos dizendo assim: não é assim. E o pessoal lá explicando com provas, com isso e com aquilo. E aí eu achei bem interessante a palavra lá de uma mulher, e essa mulher era crente, uma médica, e ela disse assim: digamos que exista só 1% de chance de acontecer a não implantação do óvulo fecundado no útero. 1% de chance. Esse 1% é um ser criado à imagem de Deus. Imagina que você já tem um filho hoje. Seu filho tem 1% de chance de levar um tiro se ele caminhar por determinada rua. Você vai deixar? É só 1% de chance, irmãos.
Irmão, se o menino demorar 5 minutos, aquele 1% se torna um gigante, não é verdade? Meu Deus, será que aquele 1% se tornou realidade hoje, logo hoje? Aí eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. A gente precisa instruir as igrejas sobre isso. E é um tema sensível. E é um tema difícil. E aí, falei tudo isso para chegar no ponto que eu fui conversar com esse casal. E aí ela fez assim, e o que é que eu vou fazer para impedir a gravidez? E eu perguntei, quais são os motivos que você tem para impedir? E aí a avó do rapaz estava perto, e aí ela começou, né? E ela é nova convertida, assim, uma senhora já de bem idade. Aí ela fez assim, e vai ter o quê? Uma reca de menino dentro de casa, vai viver pobre para o resto da vida, não vai poder viajar, não vai poder ter um carro bom para andar, porque vai ter que andar com ônibus agora. É assim, é? E veja, irmãos, eu entendo, porque essa foi a mente que foi produzida nela, é a visão de mundo dela de anos. E isso está em nós também. O povo de Deus aqui estava se paganizando. A gente veio do paganismo. E a gente aprendeu isso. Talvez essa geração que está aqui cresça com uma mentalidade diferente, com valores muito mais solidificados no coração. Mas não foi assim comigo nem com você. E para nós é um processo muito mais doloroso. Se eu chorar, me perdoem. Eu fiquei pensando da gestação da minha primeira filha. Na verdade, desde o casamento. Depois teve Sara, e de Sara até Arthur. Eu fiquei pensando ali, meu Deus, será que um dia eu estarei no céu? E quantos meninos chegarão perguntando assim, pai, eu nem conheci você. Eu entrei em crise, irmãos. Porque eu não sabia disso. Mas hoje eu posso ensinar para a igreja que eu estou, e para além dela, o que é que isso significa. Ontem à tarde eu falei sobre isso na igreja de Boa Viagem. E eu olhava os olhos das mulheres, né? Todo mundo assim espantado, e os olhos dos homens também. E eu fico pensando, irmãos, o impacto que é isso e a sensibilidade que o nosso coração fica diante disso. E é claro, meus irmãos, a gente quando não tem consciência, a gente confessa diante do Senhor, pede perdão ao Senhor, e isso não é imperdoável. Mas a partir do momento que eu tenho consciência disso, o que é que eu faço com isso? Porque é um desafio ao nosso coração sermos trabalhados. E esse é um ponto, irmãos, dentre vários, que a palavra de Deus nos chama a tratar biblicamente. E não é fácil. Existem vários altares, de alguma maneira, dentro do nosso coração, que à medida que a palavra de Deus é pregada, esses altares passam a ser confrontados. E, queridos, é difícil abrir mão deles muitas vezes. É difícil. Mas tenho certeza que quando a gente abre mão deles, quando a gente se dispõe diante do Senhor, e na força do Senhor, a destronar esses povos inimigos que habitam dentro do nosso coração, o Senhor nos abençoa. E isso começa a partir daqui, irmãos. Isso começa a partir daqui. A partir do dia do Senhor. Quando a palavra dele é exposta, quando os sacramentos são ministrados, quando nós saímos por essas portas, é a partir daqui. E louvem a Deus, e coloquem sempre diante do Senhor o coração, para que Deus guarde o seu pastor, o seu conselho, e o seu coração daquilo que é pagão e contamina o culto ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas igrejas. Que o culto ao Senhor, irmão, seja reflexo daquilo que é vontade do Senhor.
para que isso reverbere nas nossas vidas, passando a viver, então, aquilo que é vontade do Senhor, para a glória do Senhor. E, no final de tudo, para a nossa alegria também. Amém, irmãos? Vamos orar?